Olá pessoal, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e hoje a pergunta que eu quero responder é: reality show é um experimento social? Antes de começar eu vou pedir para vocês, por favor, darem like no vídeo, comentarem e compartilharem se gostarem do conteúdo. Geralmente, quando a gente está assistindo televisão e um novo reality show é anunciado, o locutor sempre diz que é um experimento social. Os reality shows são experiências sociais? Não. Ela pode ser uma nova experiência para quem a gente acompanha. Por exemplo, tem o Big Brother, a Fazenda, tem programas com famílias com gêmeos, trigêmeos, quatrigêmeos, quíntuplos. Tem pessoas querendo emagrecer, tem reality show para todo mundo, até para quem quer mudar de visual. Tem um até muito interessante que fala da vida no Alasca, a família do Alasca, se não me engano. Para estas pessoas é uma experiência social, na medida em que é uma experiência que trata das relações sociais, da forma como eu experimento a sociedade, como eu vivo agora e como eu vou viver depois, por exemplo. Alguém que queira emagrecer. A gente vai lá no reality show e acompanha todo o processo de emagrecimento. Para a participante, é uma experiência. Por quê? Ela vai passar por um processo médico, por um processo de exercício, vai mudar a relação com o corpo, vai mudar a relação com a comida, a alimentação, com o mundo, as pessoas vão olhar para ela de formas diferentes. Para quem participa é uma experiência. Agora, por que não é uma experiência científica, não é um experimento social? Porque é muito difícil a gente criar experiências para medir o comportamento humano. Sabe por quê? Porque o comportamento humano necessita, para acontecer, de inúmeros fatores. São fatores biológicos, psicológicos, fatores sociais, é a cultura, então depende de onde a pessoa vem, depende das suas tradições. Isso tudo é incontrolável. Encontrar sujeitos que tenham as mesmas experiências de vida é muito difícil, mesmo quando ela vive numa mesma sociedade. Por exemplo, se eu juntar uma série de brasileiros que querem emagrecer ou querem fazer sucesso, querem virar cantores, e tentar medir o comportamento deles, isto é, como eles, por exemplo, buscam o sucesso, quais são suas falhas, quais são suas conquistas. Depende. Porque cada pessoa tem uma família diferente, tem uma relação diferente. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Por mais que nós partilhemos coisas em comum. Nas ciências naturais isso é muito mais simples, Porque a física, a química lidam com fenômenos naturais. E as leis naturais, elas são imutáveis. Como os átomos se comportam, como é a gravidade. Tudo isso não muda. Mas as sociedades mudam. De fato, nós temos algumas tentativas de experiência. Tem até uma muito famosa que colocaram rapazes em uma situação na qual uma parte era detenta de um presídio fictício e a outra era os agentes da lei. Deu completamente errado, porque em determinado momento quem era agente da lei se sentiu com muito poder e desumanizou os detentos. Foi completamente contra a experiência que estava sendo proposta, porque experiências científicas têm objetivos, hipóteses, tudo precisa ser muito bem controlado e a gente não consegue controlar o comportamento humano. Depende. O que te atinge pode não me atingir. Uma situação, uma cena, um acontecimento, como um falecimento, por exemplo, de um familiar, pode te atingir muito e você pode ficar muito triste, pode ter depressão. E eu, por outro lado, posso sentir todo este acontecimento como um acontecimento natural. E o meu processo de luto pode ser muito diferente do seu. No Big Brother, na Fazenda, no Fama, que é bem antigo, no The Voice, no Buzz, que é um reality show que passa na TV a cabo, a gente observa pessoas vivendo suas vidas e a gente filma. E o próprio processo de filmagem já modifica a relação dos próprios sujeitos e desses sujeitos para com o mundo, porque eles sabem que estão sendo vistos.
Estas são pequenas ações que atingem, que modificam. Ou seja, a gente não está olhando o processo natural. Nós não estamos observando o mundo como se ninguém estivesse olhando. A maneira como que eu funciono sozinho na minha casa, sem ninguém, é diferente de quando está toda a minha família. Por isso que é muito difícil a gente produzir experiências sociais, elas são muito poucas. Ou são poucos os exemplos que nós temos de experimentos sociais. Por isso não tome os reality shows como exemplificações de comportamento humano, de comportamentos gerais. Como assim? Se eu vejo uma pessoa com determinadas características, vamos pegar, sei lá, um cara bombado, fitness, que canta sertanejo, no Big Brother, eu não posso tomar o comportamento dele como o comportamento de todos os sertanejos que são fitness. É o comportamento deste rapaz. Ah, mas Felipe, pode ser que o comportamento dele encontre outros exemplos no grupo onde ele está. Talvez os sertanejos fit, que fazem exercício, se comportem desta maneira. Pode ser, mas a gente não sabe. E quando a gente não sabe, quando a gente não tem dados concretos baseados em pesquisas que têm objetivo, métodos de campo, ou seja, métodos de observação dos acontecimentos e métodos analíticos com os quais nós vamos chegar a uma conclusão, a gente não pode produzir um conceito. A gente vai estar produzindo um preconceito contra o grupo. É como se aquele sujeito representasse a todos. Isso não é verdade. O comportamento humano é muito difícil de ser medido. Assista os reality shows pelas pessoas que estão lá, pelas experiências que são colocadas lá, que surgem durante todo o confinamento, como é no caso do Big Brother, não como um exemplo do mundo, um exemplo da vida, um exemplo do Brasil, um retrato do Brasil, porque não é. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais!